Eu disponibilizo para vocês aqui no meu canal do YouTube uma palestra que eu proferi no dia 29 de junho de 2021 à OAB de Minas, a OAB de Minas Gerais, a subseção de Nova Lima, a convite da Comissão de Processo Civil. O tema da minha palestra foi a aplicabilidade das tutelas provisórias no processo civil. Então, como o nome indica, eu falei sobre as tutelas provisórias, então aspectos práticos que interessam aos advogados, ao dia a dia dos advogados. Então, falei sobre a diferença entre tutelas provisórias, tutelas definitivas, o que é uma cognição, a diferença de cognição que existe entre uma e outra. Falei sobre o exercício do contraditório, sobre a caução, quando que o advogado e como que o advogado pode utilizar a caução a favor do seu cliente, a garantia a favor do seu cliente para a obtenção de uma liminar. Falei também sobre a revogabilidade e a modificabilidade, as diferenças entre tutela antecipada e tutela cautelar, e também falei bastante sobre a tutela antecipada e cautelar antecedentes. Quanto que nós vamos utilizar esse procedimento antecedente? Ao final, falei breves palavras sobre a tutela de evidência. Então, se você se interessa sobre esse tema, basta assistir o vídeo, essa palestra, esse trecho da palestra que eu proferi no dia 29/6. Um abraço e até mais. Mas, enfim, foi sancionado. É a expressão que nós temos no Código de Processo Civil, é com ela que nós temos que trabalhar e lidar. Então, fica esse registro. Bom, então, qual que foi o sentido que hoje nós podemos dar à expressão tutelas provisórias? Qual que é o sentido que nós podemos dar a essa expressão? A gente tem que lidar com essa expressão tutelas provisórias que está no Código de Processo Civil como sinônimo de tutela, de decisão precária, de decisão interina, de decisão que não é válida, não tem eficácia para sempre. É uma decisão que tem eficácia limitada no tempo. Então, a gente pode dar mais ou menos esse significado que a gente pode ter no Código de Processo Civil. Não é uma decisão definitiva. A gente tem que opor uma coisa à outra. Uma coisa é tutela provisória, outra coisa é tutela definitiva. Uma se opõe à outra. Enquanto a tutela provisória ela é interina, ela é precária, ela tem uma eficácia limitada no tempo, ou seja, ela não é dada para durar para sempre, para ser imutável. A tutela definitiva, sim, ela é dada com esse caráter, como o nome indica, de definitividade, de imutabilidade, ou seja, a decisão definitiva, a tutela definitiva é prolatada para durar para sempre, para ter eficácia ilimitada no tempo. Então, notem, primeiro, essas duas diferenças. A expressão tutela provisória é uma decisão, como disse, precária. Ela não dura para sempre, ao passo que a decisão definitiva, sim, ela dura para sempre. É lógico que a gente sabe que isso como regra geral, porque existe, eu vou falar adiante, a tutela antecipada e estabilizada. Então é possível a gente estabilizar a tutela antecipada e dar a ela o caráter de imutável, mas não é a característica geral das tutelas provisórias. A tutela provisória, como diz, é uma decisão, como o nome indica, provisória, ela não tem uma eficácia ilimitada no tempo, né? Outra diferença também que marca a tutela provisória da tutela definitiva é o tipo de cognição que é exercida. Porque a gente sabe que no nível de profundidade, quando a gente pensa na cognição, o que é a cognição? Cognição é essa atividade de análise de provas e argumentos. Agora, nesse momento, por exemplo, vocês todos estão fazendo uma atividade cognitiva. Vocês estão analisando o que eu estou falando, decodificando os símbolos e significados dos sons, das palavras que eu emito, das frases, e daí extraindo uma conclusão, se vocês concordam comigo, se não concordam, se entendem o que eu digo ou se não entendem o que eu digo. Então, a atividade cognitiva é uma atividade realmente do intelecto, da inteligência. Quando a gente transporta esse conceito de cognição para o direito processual, a gente traduz a cognição jurisdicional como uma atividade intelectual, também de intelecto, de análise de provas e argumentos. Essa é uma atividade que não é feita exclusivamente pelo juiz, ela é feita também por nós advogados. Nós, advogados, também realizamos atividade cognitiva, analisamos as provas, as petições, temos conclusões. Por exemplo, se eu sou advogado do autor, é lógico que eu vou analisar as petições e documentos que foram juntados pela outra parte, por exemplo, pelo advogado do réu. E eu dali vou interpretar todos esses documentos, esses argumentos, para daí extrair uma conclusão. Essa é uma atividade cognitiva. E o juiz, no momento do julgamento, ele também vai realizar atividade cognitiva, porque ele vai ter que ler os autos, interpretar todos os argumentos que foram colocados nas petições
interpretar os instrumentos de provas que foram juntados aos autos para depois decidir, né? Por exemplo, se o autor tem razão ou se é o réu que tem razão. Então, isso é uma atividade cognitiva. Essa cognição, que é essa atividade de análise de provas e argumentos para se concluir algo, né, como eu disse, não é uma atividade solitária do juiz, e sim uma atividade compartilhada, ela pode ter um nível de profundidade diferente, dependendo do momento em que a decisão é dada e o objetivo da decisão. Por que eu estou chegando nessa questão? Porque a cognição sumária é uma decisão, é uma cognição em que você tem apenas um juízo de probabilidade, você não tem juízos de certeza, você não esgota o contraditório. Eu ligo muito a questão da cognição sumária ao contraditório. Se você ainda não esgotou o exercício do contraditório e não esgotou a produção de provas, e o juiz ainda assim deu a decisão, essa decisão é dada via cognição sumária. Aí entra a tutela provisória. Então, a tutela provisória, via de regra, ela não esgota a produção de provas, não esgota os argumentos das partes e nem o exercício do contraditório. É uma decisão precária, é uma decisão interina. Por isso que ela pode ser modificada depois. Que uma das características da tutela provisória é justamente essa revogabilidade, essa modificabilidade. O juiz pode dar uma liminar hoje e daqui a uma semana alterar essa decisão liminar e cassar essa liminar. Por quê? Justamente porque a cognição é sumária. Ela não esgotou o contraditório, não esgotou a produção de provas. Então, uma diferença que a gente tem também marcante em relação da cognição, da tutela provisória em relação à tutela definitiva, é justamente o nível de cognição. Enquanto na tutela provisória nós temos uma cognição sumária, que, como eu disse, não esgota o contraditório nem a produção de provas, a tutela definitiva ela é marcada por uma cognição exauriente. O que é exaurir? Exaurir é esgotar, né? Então, se você disser assim, por exemplo, eu vou assistir a palestra do professor Denis hoje, mas eu estou exaurido. Quer dizer, eu estou cansado, eu esgotei minhas energias, né? Então, quando você fala de cognição exauriente, quer dizer o quê? Que você esgotou a produção de provas e o contraditório. Não tem mais o que discutir, só resta ao juiz julgar. Aí, quando o juiz decide, após o esgotamento da produção de provas, dos argumentos do contraditório, essa cognição que ele realiza para julgar, a gente dá o nome de cognição exauriente, porque já esgotou o contraditório, já esgotou a produção de provas. Então, reparem, olha só as duas diferenças que eu já trouxe aqui para vocês. A cognição, a tutela provisória tem uma cognição sumária, juízo de probabilidade, não é juízo de certeza. Ao passo que a tutela definitiva tem um juízo de certeza, um esgotamento do contraditório e a cognição exauriente. Enquanto que a tutela provisória ela não esgota o contraditório e ela é dada de forma precária, não definitiva, a tutela definitiva ela é dada de forma imutável e eterna. Então, o provisório se opõe ao eterno, né? A tutela provisória se opõe à tutela definitiva. Então, espero que tenha ficado claro aí essa distinção inicial. Então, é esse sentido que a gente pode atribuir à expressão tutela provisória. É uma decisão normalmente marcada pela urgência, nem sempre, mas normalmente marcada pela urgência. A tutela de evidência, já adiantando, ela não é marcada pela urgência, mas a tutela antecipada e a tutela cautelar, que são duas espécies de tutela provisória no Código de Processo Civil, são marcadas pela urgência. Daí que elas podem ser modificadas depois, inclusive, né? Bom, além dessa questão que eu queria trazer, uma outra distinção que a gente pode fazer em relação das tutelas provisórias em relação às tutelas definitivas tem a ver com a coisa julgada. Existe uma diferença. Numa decisão liminar, em que a gente tem a tutela provisória, uma decisão precária, interina, que pode ser modificada depois, normalmente ela não gera coisa julgada material sobre a questão de fundo que está sendo discutida. A decisão dada em tutela provisória, via de regra, ela só pode gerar coisa julgada, vamos falar assim, ela só gera coisa julgada quando há reconhecimento de prescrição e decadência. Fora isso, essa decisão que é dada, ela não gera coisa julgada sobre a questão de fundo, sobre a questão, o bem da vida que você quer discutir na ação, aquilo que você efetivamente quer na ação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você pede uma liminar, uma tutela cautelar de arresto para bloqueio de bens do devedor, você não gerou, você pode até gerar coisa julgada sobre o arresto em si,
sobre o bloqueio de bens do devedor. Se o devedor começa a dilapidar o patrimônio e não deixa nenhum bem apto à satisfação da dívida, você tem que correr lá, fazer o arresto de bens, bloquear esses bens, impedir que o devedor faça dilapidação patrimonial, fique sem nada para poder pagar a dívida. Então você pede uma liminar, urgência, né, cautelar de arresto, bloqueia esses bens do devedor. E depois você vai discutir o crédito que você tem. Notem que uma coisa é a liminar para bloquear bens do devedor. Essa liminar que o juiz autoriza o bloqueio de bens do devedor, o arresto, não gera coisa julgada sobre o crédito. O crédito vai ser discutido depois, se ele existe mesmo ou não. Então é isso que eu estou querendo dizer. Uma outra diferença que a gente tem entre a tutela provisória e a tutela definitiva tem ligação com a coisa julgada. Porque a regra geral das tutelas provisórias é que ela não gere coisa julgada sobre o direito de fundo, né? Que alguns autores chamam de direito acautelado, né? Aquele direito que você quer proteger ao final, por exemplo, o crédito. Ela não gera. O simples fato do juiz bloquear os bens do devedor na liminar, em tutela de urgência cautelar, não gera em si coisa julgada sobre o crédito. Para você gerar coisa julgada sobre o crédito, você tem que exercer a cognição exauriente, tem que produzir provas e tem que esgotar a discussão sobre esse assunto. Com a liminar apenas você não vai conseguir isso. Então, só reitero para você o seguinte, você até pode ter coisa julgada numa decisão, por exemplo, que é dada quando você quando você pede uma tutela provisória. Mas essa não é a regra geral, né? Então, se o juiz reconhece a prescrição, você pede uma liminar e o juiz reconhece a prescrição, né? Essa decisão tem caráter de definitividade, ela vai gerar coisa julgada, né? Então, essa é uma outra discussão também que eu penso que é importante para compreender a diferença entre tutela provisória e tutela definitiva. Essa é uma questão. Um outro assunto que eu queria trabalhar com vocês, aproveitando bem o tempo que nós temos aqui para a gente trazer diversos assuntos, é a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada. Eu sei que existem autores que defendem a tese de que hoje em dia não é mais importante fazer a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada. Eu sei disso, mas eu não concordo com essa tese. E vou explicar por quê. Por uma questão exclusivamente prática, né? O tema da minha exposição é a aplicabilidade, né? Então eu não posso só teorizar, estou querendo trazer aqui para vocês aspectos práticos do dia a dia do advogado. Vejam só, há autores, como eu falei com vocês, que falam assim, não tem mais sentido você ficar preocupado em distinguir tutela cautelar de tutela antecipada, porque existe o princípio da fungibilidade. Existe a fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Então, se você pedir uma tutela cautelar, quando era o caso de pedir uma tutela antecipada, o juiz pode simplesmente fazer a fungibilidade e lhe dar lá uma no lugar da outra. Essa é a fungibilidade. E essa fungibilidade, hoje, essa discussão já não tem tanta relevância assim, porque antigamente os processualistas se dividiam sobre esse assunto, ela é considerada uma fungibilidade de mão dupla. Uma fungibilidade de mão dupla, ou seja, se você ajuizou uma ação, pediu uma tutela cautelar, e era o caso de uma tutela antecipada, que você não soube distinguir uma da outra, o juiz pode conceder uma no lugar da outra, ou o contrário. Então, pode ser tanto de um lado quanto do outro, né? Só que aí fala assim, professor, tem sentido, né, professor Denis? Tem sentido. Então, esses autores que defendem a tese de que não precisa mais distinguir tutela cautelar e tutela antecipada. Porque já que tem fungibilidade, se você errar, o juiz vai lá e lhe dá aquilo que você precisa, ainda que você tenha errado o nome. Mas não concordo com isso, por quê? Porque a gente tem uma divisão, o CPC ele adotou a seguinte lógica. Nós temos a tutela provisória, e a tutela provisória vai se subdividir em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. A tutela provisória de urgência vai se dividir em tutela cautelar e tutela antecipada, que é satisfativa. E, por sua vez, essas tutelas cautelares e antecipadas vão se dividir em tutela antecedente e incidente. E aí que entra o problema, porque considero importante distinguir tutela antecipada e tutela cautelar. Porque a tutela antecipada ou cautelar, que é requerida de forma incidente, que é pedida de forma incidente, ou seja, na própria petição inicial, você advogado, você advogada, faz uma petição inicial em que você faz o pedido tanto de tutela definitiva quanto de tutela cautelar. Por exemplo, você pede o arresto de bens do devedor mais o reconhecimento do crédito. Então, tutela definitiva, o crédito, e o arresto de bens do devedor, que é a tutela cautelar. Você faz isso tudo na petição inicial. Nós temos aí a tutela incidente, ou seja, você faz tudo junto, tutela definitiva e tutela
cautelar, tutela provisória cautelar. Só que existe um procedimento no Código de Processo Civil, na verdade são 2 procedimentos, da chamada tutela provisória cautelar ou antecipada antecedente. Antigamente, no Código Antigo, a gente até usava a expressão, acredito que alguns autores ainda utilizem, a gente falava assim de tutela cautelar preparatória. Por que ela é preparatória? Porque ela vem antes da tutela definitiva. Então, você primeiro pede a liminar de arresto de bens do devedor, para depois você pedir o reconhecimento do crédito. Então, notem que isso é antecedente. É uma tutela cautelar antecedente, vem antes do pedido de tutela definitiva. Aí que está o problema, como eu estava falando com vocês. Por quê? O CPC ele criou 2 procedimentos diferentes entre tutela cautelar antecedente e tutela antecipada diferente. Uma coisa é você fazer o pedido de tutela antecipada antecedente. Outra coisa diferente é você fazer o pedido de tutela cautelar antecedente. Então, a cautelar e antecipada antecedentes têm procedimentos distintos. Enquanto a tutela cautelar, falando aqui de forma bem ligeira para vocês, tem o prazo de defesa da outra parte é de 5 dias para contestar a tutela cautelar. E depois você vai fazer o pedido de tutela definitiva em 30 dias contados da efetivação da tutela cautelar. Então, professor, ainda não entendi. Você faz o pedido de arresto, bloqueio de bens do devedor. O juiz te defere a liminar, você vai lá e consegue bloquear os bens do devedor. Depois que você bloqueou os bens do devedor, você tem 30 dias para fazer o aditamento da sua petição inicial e requerer, por exemplo, a condenação do devedor e o reconhecimento do seu crédito. Então, notem, você conta 30 dias da efetivação da liminar de arresto. Em 30 dias, você tem que fazer o aditamento da sua petição inicial, incluindo o pedido de tutela definitiva. Já a tutela antecipada não é assim. Você tem 15 dias para fazer o aditamento inicial. Você tem 15 dias. O prazo e a lógica é diferente. Então, por isso é que eu considero importante a gente saber a diferença entre tutela cautelar e antecipada, justamente para saber, caso a gente utilize a tutela antecedente, qual que é o procedimento que eu utilizo ou em outra. Qual que é o procedimento que eu vou utilizar. E aí uma breve consideração aqui que eu quero fazer, aproveitando aqui bem o tempo que nós temos. Eu falei com vocês que existe a fungibilidade. Se você pedir uma cautelar, mas era caso de tutela antecipada, o juiz pode receber uma no lugar da outra, ou o contrário. Quando a gente fala de incidente, de tutela antecipada ou cautelar incidente, essa que você faz junto com a tutela definitiva na própria petição inicial, tudo bem, não tem problema nenhum. O juiz aplica a fungibilidade sem nenhuma dificuldade. Não vai dar problema nenhum, nem dificuldade na tramitação procedimental. A sua ação vai fluir da mesma forma. Agora, se você troca a cautelar pela tutela antecipada e você optou pelo procedimento antecedente, primeiro a liminar para depois fazer o pedido de tutela definitiva, aí nesse caso, como os procedimentos são diferentes, como eu acabei de explicar para vocês, você só pode fazer a fungibilidade se houver uma adaptação procedimental. Então, falei com você, se é cautelar, 5 dias para contestar, depois 30 dias para a tutela definitiva. Já a tutela antecipada, 15 dias para editar inicial. Então, o procedimento é diferente. Então, se você pedir uma tutela antecipada, mas era caso de cautelar, o juiz até pode aplicar a fungibilidade, mas aí ele vai ter que adaptar o procedimento, utilizar o procedimento daquele que é correto, né, no caso. Então, você vai ter que intimar o autor para emendar a inicial e corrigir o procedimento. Sem isso, você não consegue fazer essa fungibilidade. Então, esse detalhe é importante para nós advogados, né? Se vocês optarem pela tutela antecedente, tutela de urgência antecedente, não se esqueça que se for fazer a fungibilidade, se você errou lá na natureza da liminar, saiba que você tem que fazer uma adaptação procedimental, elaborar uma outra petição, colocando os prazos corretos, para que depois o procedimento possa fluir sem nenhuma arguição de nulidade futura. Bom, essa é uma explicação. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Professor, vocês podem me dizer isso. É muito mais fácil, então, já que o senhor explicou esses detalhes, essas diferenças entre uma e outra em relação ao procedimento, eu usar apenas a incidental. Na prática, eu, advogado, só vou usar a incidental. Por quê? Porque eu vou fazer tudo na petição inicial e não vou me preocupar com essas diferenças procedimentais, porque as tutelas antecipada e cautelar,
incidentais feitas na petição inicial têm o mesmo procedimento. Então, eu não precisaria preocupar com isso. Vou falar assim, numa leitura rápida e numa resposta rápida, eu tendo a concordar com esse raciocínio. Só que a vida prática do advogado mostra que não é bem assim que funcionam as coisas. Porque uma coisa, quando você fala de tutela de urgência, quando você fala assim, eu preciso de uma liminar, meu cliente está passando por um problema ali, uma dificuldade, e eu preciso de uma liminar, uma coisa urgente para resolver o problema dele. Por exemplo, alimentos provisórios, né? O menor precisa de receber os alimentos para ele poder se alimentar, ir para a escola, etc. Então, ele precisa receber os alimentos do pai. Então, precisa de uma liminar para isso. É preciso de internar o meu cliente rápido para fazer uma cirurgia e o plano de saúde se nega a cobrir a cirurgia. Ou preciso fazer o arresto de bens do devedor. Ou o casal está em procedimento de divórcio e aí um deles resolve dilapidar o patrimônio comum, vai prejudicar o outro cônjuge. Quer dizer, todas essas questões urgentes, você vai utilizar as tutelas provisórias de urgência, cautelar ou antecipada. O problema é que existem situações urgentes e existem situações urgentíssimas. É o que eu costumo dizer. Existe a urgência e existe a urgência urgentíssima. É diferente. Olha como é que é diferente. Vou provar para vocês. Se chegar um cliente para vocês e disser assim, olha, preciso tirar o meu nome do SPC ou do cartório de protesto, que meu nome foi negativado erroneamente, injustamente, e eu preciso tirar meu nome do SPC. É uma situação urgente? Sim, é urgente. Porque o nome dele não pode ficar sujo lá, vai ficar impedido de comprar, a conta bancária, uma série de restrições de crédito que ele vai ter. É uma questão urgente. Mas é tão urgente, por exemplo, quando um cliente, por exemplo, que precisa fazer uma cirurgia cardíaca e ser internado, por exemplo, numa UTI hoje, porque senão ele morre? É a mesma urgência? Claro que não. Claro que não. Uma coisa é você precisa levar o seu cliente, colocá-lo numa UTI hoje. Outra coisa é você retirar o nome do SPC. Ambas são urgentes. Mas é claro que essa questão da internação do seu cliente vai ser uma questão urgentíssima. Você não pode esperar. Você tem que conseguir eliminar hoje. E se for à noite, você tem que ir lá e buscar um juiz de plantão. Você vai ter que buscar um juiz de madrugada lá para conseguir se eliminar. Então, existem questões urgentes e questões urgentíssimas. E nessas questões urgentíssimas, que você precisa muitas vezes acionar até o juiz de plantão no final de semana ou de madrugada, essas questões, nem sempre você, advogada, terá condições de trazer todos os instrumentos de prova e elaborar sua petição com toda a argumentação necessária para fazer o pedido de tutela definitiva. Então, veja, você só vai ter argumento para conseguir, por exemplo, internar o seu cliente no hospital na UTI. Você vai ter argumento para isso. Você consegue provar o periculum mori e funus boniuris. Você consegue provar os requisitos do artigo 300. Mas você não consegue trabalhar a questão de fundo. Por exemplo, se você vai pedir uma indenização contra a Unimed, revisar o contrato de plano de saúde que você tem, por exemplo. Estou falando da Unimed, pode ser qualquer plano de saúde, ou mesmo contra o Estado, não importa essa questão. Não tem nada contra a Unimed. Mas você não vai ter tempo de analisar o contrato a fundo, de fazer um pedido de indenização, de fundamentar essa petição. É urgentíssimo. Então, você advogado, você vai focar apenas na liminar, apenas os requisitos a liminar. E vai apenas indicar na sua petição inicial qual que é o pedido de tutela definitiva que você vai fazer, sem se preocupar em trazer a causa de pedir, sem se preocupar em colocar lá a fundamentação jurídica e a narrativa dos fatos e o pedido da tutela definitiva. Você vai focar apenas na liminar e vai apenas indicar que no futuro você vai fazer um pedido de indenização, por exemplo. Então, nessas questões urgentíssimas, por isso que a gente usa, e aí explicando aqui, por quanto que nós, advogados, utilizamos o procedimento da tutela antecipada ou cautelar antecedente, nestes casos urgentíssimos, quando você não tem condições de trazer todas as provas e os argumentos para um pedido de tutela definitiva. Se é uma questão que você tem como trazer todas as provas e argumentos da tutela definitiva, aí eu concordo com vocês. Bobagem utilizar o procedimento antecedente. Você vai focar apenas no incidental. Espero que tenha ficado claro isso que eu acabei de dizer. E para ser insistente e didático, né, já que eu sou professor, vou insistir aqui na repetição.
antecedente, procedimento antecedente, nós só utilizamos para casos urgentíssimos quando você não tem condições de argumentar e fundamentar e fazer o pedido de tutela definitiva. Então, quando você pode fazer tudo com tranquilidade, a sua petição com calma, inclusive trazendo a causa de pedir próxima e remota, né, a fundamentação jurídica e os fatos e o pedido, escolha o procedimento incidental, que ele é muito mais fácil, muito mais simples de atuar e trabalhar na prática. Não sendo possível e sendo urgentíssimo, utilize o procedimento antecedente com essa lógica que eu acabei de falar com vocês. Se for tutela antecipada, é um procedimento. Se for tutela cautelar, é outro procedimento. Espero que essa reflexão tenha sido útil aos colegas advogados. Além disso, uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês. A tutela cautelar, ela possui uma característica que a tutela antecipada não tem. A tutela cautelar, ela tem uma característica que a gente dá o nome de referibilidade ou transitividade. Quando a gente fala de verbo, né, transitivo, esse verbo que exige um complemento, a gente tem que lembrar mais ou menos disso, né? Essa referibilidade, essa transitividade, traz a ideia seguinte: a tutela cautelar, vejam só, olha só. A tutela antecipada, ela é urgente, mas a tutela cautelar também é urgente. A tutela cautelar tem um procedimento antecedente. A tutela antecipada também tem. A tutela cautelar pode ser dada de forma liminar. A tutela antecipada também. A tutela cautelar, para o CPC, ela é provisória. A tutela antecipada também. Então, olha quantas semelhanças que nós temos entre a tutela antecipada e cautelar. De forma que é comum essa confusão, os advogados não saberem muito bem quando vai utilizar uma e quando vai utilizar a outra. Por isso que eu estou focando nessas diferenças. Eu falei com vocês, eu estava falando com vocês, que a tutela cautelar, ela possui características da referibilidade ou transitividade, como queira. Então, olha só, a questão do complemento que eu falei com vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que você pede uma liminar de tutela cautelar, ela não é satisfativa. Ela não te entrega o bem da vida, aquilo que efetivamente você quer. Ela se refere a um bem, ela tem como direito de fundo, né? Eu costumo usar essa expressão, ela tem como direito de fundo um outro bem da vida. Então, voltando aqui ao exemplo do arresto que eu falei com vocês. Se você disser para o seu cliente o seguinte: ó, olha, parabéns, nós conseguimos a liminar da cautelar de arresto, bloqueamos os bens do devedor. O seu cliente fala assim: ô, beleza, que ótimo, doutor, que ótimo, doutora, conseguiu bloquear os bens do devedor. Aí ele vai perguntar para você em seguida: e quando é que eu recebo meu dinheiro? Essa pergunta vai vir automaticamente. Quando que eu recebo meu dinheiro? Por quê? O que ele quer é o dinheiro. Ele não quer bloquear bens do devedor. Percebe? Então, a tutela cautelar ela tem essa característica, ela sempre precisa de um complemento. Ela quer algo mais. Só liminar não vai resolver para ela, para o seu cliente. Então, a tutela cautelar tem essa característica da referibilidade. Ela simplesmente conservar, preservar, né? Tem um autor italiano, já que o Felipe brincou aí no início da apresentação, que é o Piero Calamandrei. Inclusive, eu morei na Itália esse tempo justamente para estudar mais a fundo essa obra do Piero Calamandrei sobre as tutelas provisórias. Por coincidência, o tema da palestra, né? E o Piero Calamandrei, ele escreveu um livro em 1936, em que ele falava assim, ele era instrumentalista, né? O Piero Calamandrei era daquela linha tem quase 100 anos, né, que ele escreveu essa obra, tem muitos anos isso. Então, o Piero Calamandrei foi o primeiro autor assim, a sistematizar essas tutelas cautelares. Ele escreveu um livro sobre isso. É um livro muito simples, a gente lê assim, é um livro fininho. Assim. Hoje a gente considera muito fácil o livro, porque é um autor da primeira geração ainda, vamos falar assim. Então, ele falou o seguinte, que o processo cautelar ele era instrumento do instrumento. Ele falava isso, ou seja, o cautelar ele não objetiva assegurar a entrega do bem da vida em si, aquilo que você quer. Ele visa assegurar a efetividade de um outro processo. Para aí, você bloqueia os bens do devedor e o seu cliente não está satisfeito com o bloqueio de bens. O que ele quer é receber o dinheiro. Então, por isso que o Calamandrei usava essa expressão, que a tutela cautelar ela visa assegurar a efetividade de um outro processo. Você só bloqueia os bens, por quê? Porque você quer, no futuro, receber o dinheiro. Você bloqueou para depois você conseguir fazer a penhora sobre esses bens, vender esses bens e, enfim, colocar a mão no dinheiro, vamos falar assim, você conseguir a satisfação.
Já a tutela... Então perceberam o que é referibilidade? Quer dizer, ela se refere a um outro direito que ele quer proteger, e não o atendimento do direito em si. Já a tutela antecipada, como ela tem a característica da satisfação, ela é diferente da tutela cautelar. A cautelar não tem satisfatividade. Já a tutela antecipada tem. Ela tem essa satisfatividade. Então quer dizer o quê? Que o seu cliente, ele lhe procurou, aí voltando aqui ao exemplo que eu dei, para que ele pudesse, a família dele lhe procurou, né, para que ele pudesse ser internado numa UTI, para que ele não morresse, para que ele fizesse a cirurgia, por exemplo, urgente, para que tivesse acesso ao medicamento urgente, para que recebesse os alimentos. Então, notem, muitas vezes, se o seu cliente lhe procurou apenas para isso, apenas para ter o direito de fazer a cirurgia, apenas para isso. Se você consegue isso e salvar a vida do seu cliente, ele faz a cirurgia, ele fica bem e retoma a saúde dele e a vida, segura a vida, ele não quer mais nada. Em alguns casos, na maioria dos casos, ele não quer mais nada. Ele só queria aquilo. Então, se você consegue uma tutela antecipada que assegura esse direito à cirurgia, o seu cliente pode estar plenamente satisfeito. Plenamente satisfeito. Ele pode não querer nada mais além daquilo que ele já conseguiu. Então, a tutela antecipada ela tem essa característica da satisfatividade. Veja só nos alimentos, por exemplo. Aqui eu vou fazer uma coisa. Eu sei que tem colegas que são advogados de direito de família, familiaristas. Eu vou ter uma posição um pouco diferente. Que os advogados de direito de família, vamos falar assim, os juristas, né, aqueles que escrevem livros, etc., eles costumam distinguir alimentos provisionais, de alimentos provisórios, de alimentos gravídicos. Eu não faço essa distinção. Porque, do ponto de vista processual, para mim, só interessa o seguinte: é alimentos. Você precisa de forma urgente, utiliza a tutela antecipada. Não importa essa distinção entre provisionais, provisórios, gravídicos. Em todos os casos é satisfativo e você pode utilizar a tutela antecipada. Então, muitas vezes, o seu cliente ele quer o quê? Receber alimentos. Então, a mãe, por exemplo, do menor, lhe procura para conseguir pensão alimentícia. Você consegue eliminar e conseguiu assegurar a pensão alimentícia? É isso que ela quer. A tutela definitiva dela também é de alimentos. Ela basicamente quer uma confirmação dos alimentos que ela já obteve via liminar. Então, outra característica que distingue a tutela antecipada da cautelar é essa, que a tutela antecipada ela não tem referibilidade. Muitas vezes o direito lhe é entregue, o bem da vida lhe é entregue na liminar, ao passo que na tutela cautelar, não. Você sempre vai ter essa transitividade, essa necessidade de complemento. Espero também que tenha ficado clara essa distinção. Bom, uma outra coisa que eu queria falar com os colegas advogados é uma questão muito prática e muito relevante. Muito relevante. Inclusive, eu vou comentar aqui uma decisão do STJ sobre esse tema, que é o seguinte: se a gente pegar o artigo 296 do Código de Processo Civil, 296, ele vai fazer referência a essa característica que eu mencionei para vocês no início, da revogabilidade ou modificabilidade. Quando você tem uma decisão, uma tutela provisória, uma decisão liminar, quer dizer, que vem antes da decisão definitiva, da tutela definitiva, essa decisão ela pode ser alterada, ela pode ser revogada, modificada. Dê exemplo, professor. Você conseguiu uma liminar para fazer o arresto de bens ou um sequestro. Vamos colocar assim, um arresto. Esse exemplo aí é bom. Você conseguiu uma liminar para fazer um arresto de bens e incidiu sobre o táxi, carro, táxi ou Uber, como queira. Ora, se você quer receber o dinheiro e o arresto incidiu sobre um bem móvel, uma coisa móvel utilizada para exercício da profissão, esse bem é impenhorável. Você não pode penhorar a coisa móvel para o exercício da profissão. Você não pode penhorar o computador do advogado, você não pode penhorar os livros do advogado. A cadeira, né, as mesas, você não pode penhorar os bens móveis necessários ao exercício da profissão. Então, de que adianta você fazer um arresto que vai incidir sobre um carro que é um táxi ou um Uber, utilizar como táxi ou Uber? Não tem sentido nenhum, porque esse bem à frente não vai poder ser penhorado e vendido, porque ele é impenhorável. Então, neste caso, como a decisão liminar, como a tutela provisória de urgência é liminar, você pode, segundo o artigo 296, revogar essa liminar. Você tira o arresto sobre o carro e incide sobre outro bem. Você pode modificar. Tirou do carro que é utilizado como táxi e incide sobre um carro de passeio que o devedor tem.
Então, você pode modificar essa decisão. Essa é uma característica que advém, como eu falei com vocês, da característica da cognição sumária, que é um juízo de probabilidade, não é de certeza. Você não esgotou o contraditório, então você pode modificar essa decisão. Agora, o que eu estou querendo fazer menção para vocês aqui é uma decisão. São várias decisões, mas uma decisão específica aqui, vou até falar o número aqui para que vocês possam, se for o caso, rever o vídeo e anotar. Se for o caso, eu vou depois disponibilizar essa entrevista no meu canal do YouTube também, para quem quiser depois reassistir. Mas é um agravo interno na reclamação, número 28518, do Rio de Janeiro. É uma decisão que foi publicada em 12/6/2019, uma decisão do STJ. Então, essa decisão do STJ que eu mencionei para vocês, depois vocês podem rever a gravação para anotar direitinho, ela fala o seguinte: olha, você pode até modificar e revogar a decisão liminar, tutela provisória. Você pode fazer isso. Contanto que você traga alguma prova nova, algum argumento novo, algo que não tinha sido debatido ou trazido até então. Você não pode pedir para o juiz modificar a decisão dele, porque vejam só, gente, colegas advogados e colegas advogadas, vejam só. E isso eu estou falando com vocês é uma questão extremamente prática. Vocês sabem que o recurso cabível contra a decisão interlocutória, na primeira instância, você vai vetar, e nesse caso de tutela provisória, a gente vai utilizar o agravo de instrumento. Vocês sabem disso. Artigo 1015, se eu não me engano, inciso 1 do CPC. Então, você vai utilizar o agravo de instrumento contra a decisão do juiz que analisou lá pedido de tutela provisória liminar. Só que olha só, você advogado, vocês podem adotar a seguinte tática. Você fala o seguinte: se você ajuizou uma ação, pediu uma liminar, o juiz te negou a liminar, ao invés de você agravar de instrumento, que é uma coisa que a maioria dos advogados que começam a carreira fazem, justamente pela falta de experiência, já sai lá, não, eu sei, agravo de instrumento, vai lá e interpõe agravo de instrumento. Ora, o que você vai levar para o tribunal? Para o tribunal revogar aquela decisão liminar que o juiz indeferiu? Você não vai trazer nada de novo. Então, muitas vezes, hoje, o tribunal só vai confirmar aquele indeferimento. Isso não é inteligente, de você agravar de cara assim, sem trazer algo que seja relevante, que seja apto a mudar a decisão. Você pode fazer o seguinte: ao invés de agravar de instrumento, você pode deixar o procedimento fluir. A ação vai continuar. O réu vai apresentar sua defesa, produção de provas. Eventualmente, você pode chegar até na IJ, e ouvir testemunhas, por exemplo. Então, durante a tramitação procedimental, pode surgir alguma prova nova, algum argumento novo que seja capaz de convencer o julgador, né? Se a gente pode utilizar essa expressão, mas de trazer para o julgador alguma prova ou argumento novo capaz dele aplicar, que o torne apto a aplicar o artigo 296 e lhe conceder uma tutela provisória que antes ele indeferiu. Aí sim você pode, se for o caso, se ele indeferir de novo, você pode agravar de instrumento, se for o caso, e aí levar essa questão nova para o tribunal. Então eu não entendo que tem preclusão nesse caso, porque como a cognição é sumária, se surgir alguma prova nova, algum argumento novo, você pode, ao invés de agravar de instrumento de cara, como a maioria dos colegas fazem, você pode esperar a tramitação procedimental, surgir uma prova nova, um argumento novo, e requerer a aplicação do 296 e a modificação, a concessão, a revogação daquela liminar anterior, que antes foi indeferida ou deferida, conforme o caso. Eu não sei se ficou clara a minha explicação. O STJ condiciona a aplicação desse dispositivo, revogação, modificação, ou mesmo concessão, tá? Eu vou incluir isso aqui no artigo da tutela provisória, a existência de algum argumento ou prova nova, prova que não tinha sido apresentada até então. Sem isso, se for simplesmente para reiterar para o juiz, para ele modificar a decisão dele, sem trazer nada de novo, o juiz pode simplesmente manter a decisão. O STJ deixou muito claro isso nessa decisão. Então, só peça para o juiz modificar, revogar ou conceder a decisão liminar, a tutela provisória liminar, se você realmente tiver algo novo a acrescentar, algo que você não tinha falado antes. Fora isso, não reitere, porque vai ter indeferimento de novo. Essa é uma questão importante. Outra questão importante está no parágrafo único desse artigo 296, que é o seguinte: os procedimentos, você pode suspender o andamento da ação. É possível suspender.
por morte do advogado, morte da parte, né, até que você faça habilitação. Pode as partes convencionarem uma suspensão do procedimento, né? Então, isso é possível. Você tem várias hipóteses de suspensão do andamento da ação. O parágrafo 1 do artigo 296, ele diz o seguinte, que o simples fato de você suspender o andamento da ação não torna sem efeito, não retira a eficácia da liminar que antes foi concedida, antes foi deferida. Então, a liminar continua com eficácia, salvo se tiver decisão judicial em contrário. Então, isso é uma questão importante. A suspensão não gera a perda da eficácia automática da tutela provisória liminar que foi deferida. Ela só vai perder eficácia em caso de suspensão se houver decisão judicial nesse sentido. O exemplo que é muito colocado aí na prática, que é muito fácil de entender, basta vocês imaginarem o seguinte. Imagine, por exemplo, que o marido esteja agredindo a esposa fisicamente. O marido está agredindo a esposa fisicamente. Exemplo, infelizmente, é comum, né? A gente vê muito aí na prática do direito de família. E mesmo na aplicação da Lei Maria da Penha e etc. Vejam só. Se você tem uma liminar de separação de corpos, retirando o agressor do lar, né, da coabitação, você tem que sair, não pode aproximar mais da sua esposa, por exemplo. Então tem a liminar, retirou. Se houver essa suspensão do andamento da ação e a perda da eficácia da liminar, o agressor poderia voltar para casa. Então não tem sentido. Então, neste caso, havendo a suspensão do andamento da ação, a liminar que foi deferida, ela continua com eficácia, salvo se tiver uma decisão judicial em sentido contrário. Espero que tenha ficado claro. A suspensão, portanto, não gera a perda de eficácia automática da decisão liminar que foi deferida. Um outro assunto que eu quero também trabalhar com vocês, aproveitando bem o nosso tempo aqui, o máximo possível, né? É a questão da fundamentação. Aqui é algo assim que nós, advogados, ficamos irritados com isso, né? Irritado. É muito irritante, realmente. Por quê? A gente sabe que o parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, fala que a fundamentação da decisão não pode ser qualquer fundamentação, não, né? Você não pode trazer fundamentação genérica que vale para qualquer decisão, citar um princípio sem explicar como que aquele princípio se aplica naquele caso. Então, o artigo 489 do CPC não permite qualquer fundamentação. E o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada. Toda decisão judicial deve ser fundamentada. Ela fala assim, algumas devem ser fundamentadas e outras não. Toda, sob pena de nulidade. Eu falo a Constituição, não estou falando do CPC mais. Então, a fundamentação da decisão, ela é elemento assim, essencial da decisão, é um requisito essencial da decisão. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, nas tutelas provisórias, a vida prática tem mostrado para a gente, e isso não é de hoje, no CPC antigo também já era assim, infelizmente, que alguns julgadores ficam, vou falar assim, existe um certo desleixo, vou falar assim, para não usar uma palavra mais forte, na fundamentação das decisões liminares. Então, a gente vê, por exemplo, alguns julgadores que utilizam Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola lá, e utiliza a mesma fundamentação para qualquer decisão liminar. E usa fundamentações de forma genérica. De forma genérica. E que, aparentemente, para um leigo, assim, pessoa que está lendo, ele acha que aquilo ali é um fundamento, mas não é. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui, lembrando aqui do Calmon de Passos, né? José Joaquim Calmon de Passos, saudoso processualista baiano. Então, você utilizar, por exemplo, expressões do tipo assim, as provas dos autos são robustas no sentido de permitir a concessão da tutela de urgência cautelar. Portanto, defiro o pedido. Então, fala assim, os requisitos da tutela antecipada foram preenchidos à exaustão. Todos estão presentes conforme demonstram as provas carreadas aos autos. Portanto, defiro a tutela antecipada. Essa fundamentação e nada é a mesma coisa. Isso não é fundamentação. Porque essa fundamentação é genérica, ela serve para qualquer situação. Pior ainda quando fala da Constituição. Então, fala dos requisitos. Traz lá trechos doutrinários ou jurisprudenciais sobre os requisitos das tutelas provisórias, lá do artigo 300, cita lá a Constituição, fala que a Constituição assegura
a liberdade, assegura isso, assegura aquilo, mas sem explicar como que os requisitos foram preenchidos naquele caso. Então, vou citar para vocês, além do 489, que fala sobre sentença, mas é aplicado também, especialmente para a primeira, qualquer decisão, mesmo seja decisão interlocutória. Vou citar outros artigos, outro artigo, que é o artigo 298. O artigo 298 do Código de Processo Civil exige que a fundamentação nas tutelas provisórias seja precisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz, no momento da concessão do indeferimento, não importa, da tutela provisória, ele tem que precisar, ele tem que ser preciso no porquê que ele está deferindo ou indeferindo aquela tutela provisória de urgência que foi requerida. Ele tem que explicar o porquê. Então, não basta ele falar, por exemplo, que existe perigo in mora e fumus boniuris. Ele tem que dizer que o perigo in mora, o perigo na demora aí, ele existe naquela situação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês prático. Olha. Vou voltar aqui, por exemplo, do arresto. Não basta ele falar o seguinte, apresente os requisitos de concessão do arresto e bloqueie os bens do devedor. Não, ele tem que falar o seguinte, olha, existem indícios de existência do crédito, foi feito pelo autor, pois ele juntou aos autos um contrato assinado pelo devedor. Então, o que é isso? É o fumus boniuris, é a verossimilhança das alegações, né? Parece que o autor realmente tem um crédito, que ele juntou até contrato. Então, ele vai, fumus boniuris presentes. Então, ele indicou lá qual que é o instrumento de prova, tem um contrato. Aí ele pode falar o seguinte, e há também risco de dilapidação patrimonial, pois o autor juntou aos autos comprovantes de anúncios na internet dos bens do devedor. O devedor já anunciou a casa, anunciou o apartamento, a fazenda, os carros. Então, o autor tomou cuidado de juntar esses anúncios para mostrar que o devedor tinha, sim, a intenção de vender os bens. Então, há o risco de dilapidação patrimonial. Então, o juiz vai falar assim, existe também o perigo in mora, pois o autor juntou aos autos documentos que provam esses anúncios dos bens do devedor. E, conforme juntou demonstra as certidões imobiliárias, o devedor não possui outros bens aptos à satisfação da dívida. Então, o risco de dilapidação patrimonial existe. Então, é assim que a gente tem que fundamentar a decisão. É explicando por que existe o fumus boniuris e por que existe o perigo in mora. E não citando genericamente como Ctrl+C, Ctrl+V para qualquer situação. Bom, essa é uma outra questão. Já que eu falei sobre os requisitos, outra questão que eu queria falar sobre os requisitos, aí na vida prática do advogado. Os requisitos para a concessão das tutelas de urgência estão lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, no caput. E no caput está escrito lá, probabilidade do direito. Se a gente for pegar a expressão em latim, a gente vai lá no fumus boniuris, probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito, quer dizer, o direito é provável. O autor tem a probabilidade, juntou o contrato assinado pelo devedor. Mas vai saber se esse contrato é verdadeiro ou não. Às vezes a assinatura é falsa, eu não sei, mas é provável, porque dificilmente a pessoa vai juntar um documento com a assinatura falsa. Mas é provável. Então, você trabalha com essa questão da... Aliás, a probabilidade, gente, ela está no campo da verossimilhança. Eu não sei se para vocês, colegas, é claro a diferença entre verdade, estou falando do ponto de vista até processual e até filosófico, tá? Entre probabilidade e verossimilhança, verdade e verossimilhança. Existe uma diferença, né? No campo até filosófico a gente pode falar isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês, aqui, bem rápido, aqui, para a gente aproveitar bem o tempo. Vamos imaginar que o professor Felipe Vaz está lá em Nova Lima, aí ele fala o seguinte, eu vou ao Rio de Janeiro de carro até a praia de Copacabana, saindo de Nova Lima, e gastei, vamos falar assim, eu fui semana passada para o Rio de Janeiro e gastei, vamos colocar assim, 2 horas de carro. Ora, essa afirmação que ele pegou o carro em Nova Lima e foi até a praia de Copacabana, 2 horas de carro, ela é verossímil? Quer dizer, eu não sei se ele de fato viajou ou não. Não estava com ele, eu não sei. Ele afirmou isso. Ela é verossímil? O que é a verossimilhança? Ela se parece com a verdade? Não.
Porque você não faz essa viagem de carro em 2 horas. Se ele disser que fez, por exemplo, em 7 horas, imagino que seja mais ou menos o tempo aproximado aí de uma viagem dessa, se ele disser assim, eu fui de Nova Lima ao Rio de Janeiro e gastei 6 horas e meia, 7 horas, imagino que seja mais ou menos isso, eu não sei se é verdade, se ele fez de fato a viagem, eu não sei. Mas se ele disser que gastou 7 horas de carro, é algo verossímil. Pode até não ser verdade, mas se parece com a verdade. Porque ele falou o tempo mais ou menos aproximado da viagem entre Nova Lima e Rio de Janeiro. Se ele disser que fez a viagem em 2 horas, ela não é verossímil. Não se parece com a verdade, porque 2 horas você não faz essa viagem. Então, notem a diferença entre verdade e verossimilhança. Você pode ter um argumento verossímil que seja de verdade mesmo. Seja verdade, quer dizer, de fato ele fez a viagem. Ou pode ter algo verossímil que não seja verdade. Ele falou que viajou, mas ele não viajou. Né? Então, notem, a verossimilhança, essa probabilidade do direito tem a ver com isso. O autor vai utilizar um argumento que pode até não ser verdade. Depois, no contraditório e na produção de provas, pode até demonstrar que não era bem aquilo lá que ele falou, não. Mas no momento da concessão da liminar, se parece com a verdade. Né? Parece que é verdade. Uma mulher, por exemplo, fala assim, eu estou sendo agredida pelo meu marido e tal, e junta lá BOs, boletim de ocorrência, junta a fotografia de um hematoma. E aí consegue uma liminar de separação de corpos. Depois demonstra que essas provas não eram verdadeiras, que na verdade ele nunca agrediu e que aquele hematoma é porque ela deu uma topada no pé da mesa, vamos imaginar, tá? Um exemplo aqui esdrúxulo, mas vou imaginar essa situação. Aliás, que eu já vi acontecer na prática também, tá? Inclusive com confissão do autor. Então, veja, nesse caso, você vai ter o quê? Alguém que simulou uma situação, juntou os documentos e, quando juntou BO e fotografia das feridas, parecia ser verdade, era verossímil. Então, quando o juiz dá liminar, ele não está errado, porque é verossímil. Porém, com o contraditório e a produção das outras provas, você pode demonstrar que aquela liminar que foi deferida, na verdade, e aquilo que parecia provável e verdadeiro, na verdade, não era verdadeiro. E aí você pode revogar a liminar. Então, é possível que isso ocorra. Né? E aí eu quero falar aqui como o tempo passa rápido quando a gente está falando, né? Quero falar outra coisa com vocês aqui sobre essa questão dos requisitos. Né? Então, esses são os requisitos da tutela de urgência. Mas o parágrafo 3º do artigo 300 acrescenta um requisito específico da tutela antecipada. Um requisito específico da tutela antecipada. O que ele fala? Que a tutela antecipada, ela tem que ter, além desses 2 requisitos aí do artigo 300, o CAPT, ela tem que ter a característica da reversibilidade. A decisão liminar, ela tem que ser reversível. Você tem que poder voltar, né? Retornar a coisa ao status quo ante, ao estado anterior da liminar. Então, por exemplo, se você pede uma liminar para derrubar um muro, uma tutela antecipada para derrubar um muro, foi construído irregularmente pelo réu, então ele invadiu o seu lote lá, construiu um muro, mas já que você escolheu a via da tutela antecipada para resolver isso, pode usar outras vias, mas vamos imaginar que seja tutela antecipada. Ora, se o juiz dessa liminar de tutela antecipada para desfazer o muro, é uma típica decisão reversível. Se depois, mais à frente, no contraditório, demonstrar que a probabilidade do direito não existia, que a liminar não deveria ser deferida, que o muro estava no lugar certo, basta construir o muro de novo no lugar. Não tem prejuízo nenhum. Né? Se tinha um muro irregular, foi derrubado, depois você vai prova que na verdade, estava no lugar certo, você vai e constrói um muro de novo. Ela é reversível. Então, essa característica da tutela antecipada, de ser reversível, de você poder voltar ao status quo ante, estado anterior, é um requisito típico da tutela antecipada. Só que, você sabe disso, eu acredito que todos vocês sabem disso, a gente tem que relativizar esse requisito da tutela antecipada. Porque existem situações em que a tutela antecipada ela não é reversível e nem por isso o juiz tem que indeferir a liminar. Existem bens jurídicos que podem ser protegidos, que podem, inclusive, estar acima de questões procedimentais, direitos fundamentais.
Basta imaginar o direito à vida. Se você pede para o seu cliente fazer uma cirurgia cardíaca, aí depois prova lá que, na verdade, o plano de saúde não tinha que cobrir aquela cirurgia, a cirurgia já foi feita. Não tem como você abrir o peito de novo lá do seu cliente para desfazer a cirurgia. Então, essa decisão, essa tutela antecipada, ela é irreversível. Uma vez feita a cirurgia, não tem como desfazer isso. Então, neste caso, o juiz não pode indeferir a tutela antecipada sob o argumento de que a decisão seria irreversível. Não. Havendo bens da vida de maior hierarquia, como é o caso da vida, da saúde, etc., a integridade física, você vai... Se você tiver lá com aquela dúvida se você afasta o suposto agressor de casa ou não, afaste-o. Depois, se for o caso, retorna. Mas, assim, existem bens da vida e bens jurídicos que estão acima dessas questões procedimentais, de forma que esse requisito não é absoluto, da reversibilidade. Você pode pedir uma tutela antecipada irreversível, e aí é lógico, você pode culminar isso aí em perdas e danos, né? Você pode pedir indenização. Se alguém forjou algo, alguma situação, conseguiu uma liminar e depois causou prejuízo para essa pessoa, e depois demonstrou no contraditório que ele atuou mal, que não deveria ter pedido aquilo, que ele forjou argumentos e provas, você pode transformar isso em perdas e danos e pedir uma indenização. Tá? Essa é uma outra questão. Bom, vamos aproveitar o tempo aqui que eu tenho. Posso, professor Felipe, posso continuar um pouquinho aqui mais? Professor, por favor, está excelente a palestra, que é prática Então vamos pura. lá. Está entregando ouro. Tá bom. Eu queria falar também um pouco sobre esses requisitos também, algo que eu acho muito, que eu considero muito interessante, que é o seguinte: já que o professor Felipe falou da questão de prática, né, do aspecto prático, eu vou falar justamente sobre isso, sobre os requisitos, para a gente fechar esse assunto aqui dos requisitos, que é a diferença entre a teoria e a prática em relação aos requisitos. A diferença entre uma coisa e outra, né? E aí eu vou citar aqui o processualista, que é o juiz federal, excelente processualista, que é o Eduardo José da Fonseca Costa, né? O Felipe deve conhecê-lo. O Eduardo José da Fonseca Costa, quando ele vai explicar sobre os requisitos, ele fala algo interessantíssimo. Eu sempre cito esse autor quando eu menciono essa questão, a diferença entre a teoria e a prática. Ele fala, inclusive, o seguinte: existe sobre os requisitos uma apreciação dos teóricos do direito, dos processualistas, dos professores. Ele fala law in books, né? Ele usa essa expressão em inglês, law in books, para falar assim, ó, é o direito que está lá nos livros. Aí ele fala, porém, existe o law in action, né? Law in action, o que é o law in action? É o direito no dia a dia, do fórum, dos tribunais. E ele fala que é diferente uma coisa da outra. Aí ele fala o seguinte, sobre os requisitos, que nos livros, quando a gente lê os livros que falam de direito processual, falam dos requisitos, o law in books aí que ele menciona, você vai ter aí, nesse caso, que os requisitos seriam, mais ou menos, como se fosse uma porta com duas fechaduras. Você tem uma porta que tem duas fechaduras. Então, para você abrir essa porta, você tem que ter as duas chaves. Só com uma você não vai abrir a porta. Então, para você conseguir a tutela provisória, você tem que ir lá no artigo 300, abrir lá o fumus boniuris, pegar a chave do periculum mori e abrir. Pronto, abri a porta. Agora eu consigo a tutela provisória. Isso é nos livros. Só que no dia a dia, ele explica isso muito bem, eu concordo com ele, você vai ter no dia a dia do fórum que nem sempre esses requisitos são preenchidos e têm o mesmo peso. O que eu quero dizer é o seguinte, olha só, querem ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender o que eu quero dizer claramente. Lembra do exemplo que eu falei com vocês antes da cirurgia? Seu cliente precisa ir para a UTI hoje, fazer a cirurgia, hoje. A urgência, o perigo em mora, o perigo na demora, está claríssimo, né? Seu cliente precisa ser internado hoje no hospital. Olha, a urgência salta aos olhos. Mas, às vezes, o fumus boniuris, essa fumaça do bom direito, aí como se traduz, essa probabilidade do direito, ela não está muito clara. Quer dizer, a urgência está clara, ele precisa ser internado no hospital hoje. Está claro, perigo em mora está ok. Mas o fumus boniuris, você já teria que analisar o contrato do plano de saúde,
analisar as cláusulas, interpretar as cláusulas, analisar a lei, o que ela fala sobre isso. Então, às vezes, você tem um periculum in mora forte e o fumus boniuris tem, mas está fraco. Então, não tem o mesmo peso na prática. Na prática, não tem. E aí você tem a seguinte situação. Você pode ter o periculum in mora forte e o fumus boniuris fraco. Ou o contrário, às vezes você tem o direito, por exemplo, você tem um crédito, está muito bem demonstrado, tem um contrato assinado pelo devedor, né? Está lá, ó, o crédito, lá, a dívida dele está muito clara, então fumus boniuris está ok. Mas o periculum in mora, que é o risco de dilapidação patrimonial, não está muito claro, não está tão forte assim. Você não conseguiu demonstrar isso de forma tão forte. Então, notem que, na prática, eu concordo com o professor Eduardo José da Fonseca Costa, que você tem, na prática, diferente dos livros, você não tem periculum in mora e fumus boniuris sempre nas suas petições com o mesmo peso. Às vezes um pode ser mais forte do que o outro. E aí você compensa isso. E você pode conseguir eliminar, mesmo tendo um desses requisitos mais opaco. Isso é possível. Então, na prática, no Law in Action, como ele fala, você tem essa compensação dos requisitos, dependendo da situação. Né? Aliás, é muito comum, né? Especialmente na área de saúde. Chega alguém lá com problema de saúde. Normalmente consegue as liminares, porque o periculum in mora é muito evidente. Às vezes o fumus boniuris não. Eu já vi um caso uma vez, uma época que eu advoguei para uma dessas empresas de plano de saúde, que a pessoa conseguiu fazer a cirurgia e ela não conseguiu nem demonstrar que tinha o plano de saúde. Ela não era, ela não tinha plano, nunca teve plano de saúde. E ela falou que tinha, mas não demonstrou isso. Né? Então, assim, é uma situação absurda, né? Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês, a questão da caução. Essa dica aqui é uma dica que vocês não vão encontrar em livro assim fácil, não. Essa aqui é para os advogados e as advogadas, que é o seguinte. Parágrafo 1º do artigo 300. Parágrafo 1º do artigo 300 fala que é possível, a gente chamava isso de contracautela, né? Ou seja, o juiz exigiu uma caução, uma garantia para que ele possa deferir a liminar. Então ele fala assim, ó, tudo bem, eu posso te dar liminar, contanto que você me dê uma caução. Né? Isso existia no Código Antigo e existe no Código Atual, como eu falei no parágrafo 1º do artigo 300. Isso ocorre, sobretudo, nas decisões inaudita altera parte. Aquelas liminares que você pede sem ouvir a parte contrária. Não teve contraditório. O juiz pode falar, o juiz pode não se sentir seguro, os requisitos não estão claros, e fala, como é que eu vou dar uma liminar sem ouvir a parte contrária? Essa não é a regra geral, né? A regra geral é que a parte seja sempre ouvida, é o que fala o artigo 9º, artigo 10 do CPC. Mas aí, nesses casos, ele pode exigir essa caução. Essa caução tem que ser idônea e suficiente. Idônea quer dizer o seguinte, se porventura deferiu a liminar e causou um prejuízo para o réu, depois mostrou que não deveria ter deferido, você tem um bem ou um dinheiro, alguma coisa em garantia que seja apta, né, idônea, a arcar com os prejuízos gerados. Então, você vendeu o imóvel do réu. Ora, o réu ganhava lá, além do imóvel, você teve prejuízo dos aluguéis, ou coisa do tipo. Então, a caução tem que assegurar o pagamento de toda essa indenização. Essa é uma questão. Então, você tem que ter a quantidade, quer dizer, a quantidade, isso e idoneidade daquilo que é entregue em garantia. Não basta você falar, eu sou a garantia, eu vou dar uma fiança. Isso não é garantia. E a gente exige a caução normalmente em questões patrimoniais, questões que têm um valor econômico. Você não vai exigir uma caução, por exemplo, numa busca e apreensão de menor, por exemplo. Não tem sentido. Não, me entrega outro menino aí, não tem como. Não tem sentido isso. Então, em questões patrimoniais, sim, você pode exigir caução. Aí eu queria falar com vocês. Tudo bem. Qual que é a dica que eu vou dar para vocês, advogados? Dica prática, útil, e que eu já fiz muito, já, especialmente em início de carreira, que eu advogava mais. Que é o seguinte. Vocês, advogados, vocês, advogadas, ao invés de esperar que o juiz te intime exigindo a caução, faça diferente, antecipe-se. Você é advogado e advogada diligente, você oferece a caução na inicial. Você nem esperou o juiz exigir. É você que presta a caução.
Eu utilizava muito isso para as tutelas cautelares de sustação de protesto. Para evitar o protesto do nome de uma empresa, por exemplo, eu pegava o valor do título, mostrava para o juiz que a autora, no caso, a minha cliente, tinha dinheiro para pagar a dívida, mas que aquela dívida era indevida, que não poderia cobrar aquilo ou que já pagou. Às vezes não tinha elementos ali suficientes para demonstrar o pagamento, ele tinha que buscar os arquivos e tal, ia demorar um pouco para conseguir achar os comprovantes de pagamento. Então, o que eu fazia? De cara, na inicial, já prestava caução. Aqui, ó, toma aqui o depósito judicial do bem, do valor. Então, a empresa já depositava o valor em juízo, mostrava que estava de boa fé, que não era que ela estava se recusando a pagar, ela tinha um dinheiro, mas ela só entendia que não era devido. Então, ela depositava o dinheiro em juízo, o juiz ficava tranquilo, porque ele já conseguia, já deferia liminar, porque ele sabia que se mais à frente demonstrasse que a dívida existia, bastava pegar o dinheiro, levantar o alvará e entregar o dinheiro para outra parte. Então, se vocês quiserem uma liminar inaudita outra parte que tenha conteúdo patrimonial, não se esqueçam, vocês, ao invés de esperar o juiz exigir caução, vocês já oferecem ao julgador. Ele vai ficar muito mais seguro de deferir a liminar, ainda mais se ela for inaudita outra parte e tiver apenas conteúdo econômico. Tá? Essa dica vale ouro, vale ouro. Tá bom? Isso aqui é a dica que eu dou para vocês de presente para os colegas e colegas advogados. As tutelas provisórias estão no CPC, estão na parte geral do CPC. E ao estar na parte geral do CPC, quer dizer o quê? O questionamento que surge é, será que essas decisões, essas regras que vêm sobre tutela provisória, se aplica a todos os outros procedimentos, além do procedimento comum? Porque no procedimento comum é muito claro que ela é aplicável. O entendimento que tem prevalecido hoje é que sim, que é aplicável aos outros procedimentos. Por exemplo, é aplicável aos juizados especiais, embora tenha tido uma resistência no início. Então, você pode utilizar isso que eu falei aqui hoje, vocês podem utilizar nos juizados especiais. E mesmo nos procedimentos especiais que possuem decisão liminar, previsão de decisão liminar nos procedimentos especiais. Então, é possível você cogitar isso. Então, se você tiver um procedimento especial que tenha previsão de liminar, ainda assim você pode utilizar as regras das tutelas provisórias de urgência que eu mencionei para vocês aqui. Então, ou seja, seria aplicado basicamente a qualquer procedimento. Não teria nenhuma incompatibilidade entre tudo que eu falei aqui com o procedimento do juizado especial, procedimentos especiais. Eu sei que tem divergência ou outra, mas é o posicionamento, inclusive, que eu adoto é esse, de aceitar a aplicação de tudo isso que eu estou falando aqui, porque faz parte das regras gerais do CPC, a todos os procedimentos, inclusive juizados especiais. Bom, deixa eu só, então, falar aqui dos últimos minutos aqui. Eu teria mais coisa para falar, mas sobre, que eu não falei nada ainda sobre isso, tutela de evidência. Só, assim, 2 minutinhos, só chamar atenção para esse assunto. Que é o seguinte, as tutelas provisórias pelo CPC, nós temos tutelas provisórias de urgência e de evidência. De urgência eu já falei bastante, mas de evidência eu não falei nada. Qual que é o sentido da tutela de evidência? A tutela de evidência está prevista lá no artigo 311. Então, não vou tratar aqui de todos os incisos, só quero falar com você o seguinte, que a evidência não é uma decisão. A decisão se chama tutela de evidência. Então, a tutela de evidência é uma decisão que reconhece a evidência. A evidência em si é um fato. E esse fato se liga à prova. Ou ao direito em si, ou à prova. Normalmente até a prova mesmo. Né? Então, é um fato provado. É um fato que não se consegue, o réu não consegue refutar aquele fato. E aí, pelo fato dele não conseguir refutar aquele fato, ele se torna evidente. Tá? Então, repito, a evidência é um fato. A tutela de evidência é uma decisão que reconhece esse fato. É um fato evidente, um fato que não consegue ser contraprovado, vamos falar assim, pelo réu. Então, o 311, o que ele faz basicamente é isso. Ele enumera as hipóteses em que você se depara com um fato evidente. E sendo evidente, e o réu não conseguindo impugnar esse fato evidente, cabe ao juiz deferir a tutela de evidência. A tutela de evidência ela não tem característica de urgência como imprescindível. Você pode ter uma tutela de evidência sem urgência alguma, mas o simples fato de você ter um direito evidente já dá ao juiz a possibilidade de concessão da tutela de evidência e do autor requerê-la.
né? Por exemplo, um exemplo é, por exemplo, o autor que pede algo com base numa decisão de IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Ora, se já há um IRDR do tribunal reconhecendo ao autor aquele direito, esse direito se torna evidente, o réu não vai conseguir refutar isso. Então o juiz já pode, de cara, lhe dar aquilo. Inclusive, assim, se a gente for olhar bem, até via julgamento antecipado, né? Dependendo da situação, até via julgamento antecipado. Então ele já te defere aquilo lá, tendo ou não tendo urgência. E já existia tutela de evidência antes do CPC atual. Só que você tinha legislação extravagante, por exemplo, a liminar da tutela da ação possessória, a liminar da ação de despejo, já eram tutelas de evidência, né? Mas o CPC agora resolveu colocar um regramento geral sobre esse tema de tutela de evidência lá no artigo 311 do Código de Processo Civil. E com isso, né, eu penso que a gente já aproveitou bem o tempo aqui que me foi concedido, trouxe bastante assuntos com vocês, e eu penso que, até pelo adiantar da hora, muita informação, a gente já pode ficar por aqui, né? E me coloco à disposição para novos convites, caso queira, um dia. Agradeço muito ao convite, mais uma vez, do professor Felipe e dos colegas presentes aqui.